Eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UcaCast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Hoje estamos aqui no estúdio com Vera Valente. Vera é diretora executiva da Fena Saúde, é advogada e engenheira. Nos últimos 20 anos, ocupou posições de liderança no governo federal, em empresas e associações de indústrias do setor de saúde. Como gerente geral da Anvisa, entre 99 e 2003, liderou a implantação da bem-sucedida política de medicamentos genéricos no país. Trabalho concluído posteriormente no setor privado como presidente da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Foi diretora de inovação e acesso da Interfarma, associação que reúne as indústrias farmacêuticas de pesquisa no país. Bem-vinda, Vera. Obrigada pelo convite. Muito honrada de participar aqui com vocês. A honra é nossa e, sem dúvida nenhuma, dos nossos ouvintes quando o programa terminar, pode ter certeza disso. Vera, vamos começar. Eu gostaria de atualizar alguns dados da Fena Saúde sobre o número de operadoras associadas, mas principalmente saber da sua visão sobre o papel e propósito da entidade. Qual é a política da Fena Saúde? Então, eu acho que é importante, até na minha apresentação acabamos não mencionando, né? Eu hoje sou diretora executiva da Fena Saúde, Federação Nacional de Saúde Suplementar. É uma federação que reúne as principais operadoras do Brasil, são 14 grupos econômicos que cuidam de mais ou menos aí 41% dos beneficiários da saúde suplementar. É bastante gente e, na verdade, o grande propósito da Fena Saúde, eu acho que hoje, neste ambiente, né, do país, né, este ano de eleição, é garantir a sustentabilidade desse setor. É um segmento que cuida de 50 milhões de pessoas, que equivale a um país do tamanho da Espanha. Então, eu acho que a principal missão é que esse setor seja sustentável para continuar cuidando dessas pessoas e também ampliar acesso para quem pode, né, vir para a saúde suplementar, para a saúde privada, possa vir e aliviar o SUS. Eu resumiria como esses são os dois grandes propósitos, e não é pouco, né? Não, pelo contrário, acho que você tem bastante trabalho. Eu estava verificando aqui no nosso roteiro, porque esse roteiro passa por diversas revisões, mas estava aqui. Vera é diretora executiva da Fena Saúde. Então, eu é que te peço desculpas, Vera, por não ter citado. Mas, sem dúvida nenhuma, esses dois eixos de atuação, esses dois pontos focais são fundamentais, ainda mais no momento que nós vivemos hoje. Eu acho que nessa conversa que nós vamos ter, acho que a gente vai abordar algumas questões sensíveis que a nossa produção teve condições também de verificar que você é bastante atuante e tem posições bastante contundentes nessa área. Fernando. Vamos lá. Vera, é um prazer falar com você. E eu queria pegar um gancho aqui na questão que o André colocou dos beneficiários, do consumidor, que falamos aí do papel da Fena, né? E no último dia do consumidor, a Fena se manifestou falando do papel tão importante do consumidor, né? Que vai muito além da contratação de um plano de saúde, né? Vai muito além. E aí, se a gente for observar, é uma questão mesmo de mudança de mindset, né? Que é a questão da contratação de um plano para doença, para cobrir doença, para aquele plano de promover saúde, promover bem-estar, uma melhora de vida, né? Qual que é o desafio que hoje a gente tem para uma relação mais virtuosa entre o beneficiário e a operadora? O que você pensa sobre isso? Primeiro, assim, acho que tem que ter uma mudança cultural, independente de ser relação do usuário com a operadora ou até com o sistema de saúde como um todo, seja ele público ou privado, né? O Brasil tem um modelo muito hospitalocêntrico, né? Muito voltado para a ida ao hospital. Não necessariamente essas idas são precisas, né? Nós vimos aí na pandemia um dado muito interessante, que as pessoas evitaram a ida ao hospital por receio da contaminação, até por recomendação das próprias autoridades sanitárias.
E nós observamos, né, no mundo da FenaSaúde que 80% das situações elas foram resolvidas por telemedicina e com um índice de satisfação de mais de 90%. Então, eram idas evitáveis, né, ao pronto-socorro, ao hospital. Então, existe, na verdade, precisa haver uma mudança de mentalidade. Outro ponto também que eu acho que a pandemia escancarou foi a necessidade do autocuidado, né? Ou seja, as pessoas que estavam mais bem cuidadas, mais preocupadas com a própria saúde, ao terem contato com a Covid, elas tiveram desfechos melhores. Então, as pessoas viram o quanto que é importante, sempre falou-se em prevenção, e acho que a pandemia trouxe isso de forma muito importante. E aí vem uma questão nessa relação, a questão da promoção, a questão da prevenção, né? Segundo a OMS, 80% das questões de saúde podem ser resolvidas na atenção básica à saúde, né? Ou seja, o Brasil precisa focar muito mais, né? E aí, não estou eximindo as operadoras, mas eu acho que é uma mudança de mindset com relação ao sistema de saúde, né? A ida ao sistema de saúde, a demanda do sistema de saúde. Você focar na promoção, você focar na prevenção, no autocuidado, e aí você vai ter um sistema, consequentemente, mais sustentável. Então, é esse desafio para as operadoras, para as pessoas. E o usuário, ele tem um papel muito importante, o consumidor, na sustentabilidade. Eu gosto de falar que você tem um grande ecossistema da saúde em que o usuário é parte dele, né? Não só do autocuidado, como do uso sustentável do sistema, do uso correto do sistema. Então, né, é meio que esperar uma maturidade maior, né? E não só dos planos de saúde, mas dos beneficiários, sobretudo, né? Um uso responsável, sustentável. Bem legal. André. E você viu, né, Vera, que a intimidade do Fernando, ele chama a FenaSaúde de Fena. Eu queria só alertar os nossos ouvintes de que essa é uma intimidade, é uma licença poética. Na verdade, é um carinho, uma admiração, é isso. Né, a Fena foi uma coisa maravilhosa, não só porque os nossos criou um apelido. Criou um apelido. Fico com uma tentação a te perguntar se você chama a FenaSaúde de Fena, Vera. Não, eu supus que não. Então eu queria me desculpar em nome do Fernando. Pronto, já tomei um pito aqui ao vivo, então tudo bem. Por essa liberalidade. Vou falar FenaSaúde, pronto. Sem problema. Vera, é uma brincadeira, Fernando. Vera, você é uma incentivadora e uma porta-voz, e nós conseguimos perceber isso em algumas declarações públicas suas, uma porta-voz dos esforços das operadoras de planos de saúde para combater o desperdício. Quem sabe nesse período dos nossos programas, né, dessa série que a gente está fazendo, não é a primeira vez que a gente ouve sobre isso, né? E eu acho que os usuários acabam se dando conta um pouco de alguns desperdícios desse ecossistema que você bem colocou. Você busca com isso a sustentabilidade, né, desse serviço, você também acaba de colocar isso. Quais são os resultados práticos, na realidade, dessa política que eu vou aqui denominar, porque sei que é uma área de atuação que também você gosta bastante, dessa política de governança, né? E como ela pode ser implantada rapidamente, ou seja, como é que a gente muda um pouco esse comportamento na questão dos desperdícios, né? Também é uma questão de mindset, né? Evitando a palavra em inglês, de modo de pensar, de encarar o sistema. De novo, voltando à palavra sustentabilidade, na verdade, você tem vários elos dessa cadeia, desde o excesso de uso pelo beneficiário, até passando pelo modelo hoje dos hospitais, né? Então, hoje, a relação das operadoras com seus prestadores é basicamente, muito fortemente, o que a gente chama de fee for service, ou seja, pagamento por serviço. E aí você acaba tendo uma indução de excesso de uso, porque quanto mais você usa, mais você ganha. Então, a grande mudança, e ela não é rápida, a grande mudança que o mundo todo tenta é você colocar realmente o paciente no centro do cuidado e você buscar uma medicina baseada em valor, baseada em evidência, entrega de valor
para a pessoa, para o ser humano, colocar o ser humano no centro do cuidado. E aí você sai dessa coisa de excessos de exames, excessos de internação, mais dias de internação do que o necessário. Então, a gente lida com esse desperdício, mas também é uma mudança cultural. O Brasil é um dos campeões mundiais na realização de tomografia, desses exames de diagnóstico. Precisamos rever isso, porque, no fundo, né, o que as pessoas precisam ter consciência quando a gente discute desde desperdício, fraude, a questão do rol, no fundo, a gente está discutindo os recursos que os próprios usuários pagam. A operadora, ela administra o recurso que as pessoas pagam, que os seus beneficiários pagam. Então, quão melhor administrados, quão melhor usados esses recursos, melhor para todos que estão nesse sistema, né? Seja numa maior eficiência, numa melhor entrega, como também numa redução de custos, porque esse custo do desperdício, da fraude, de medicações caríssimas, às vezes não muito eficientes, elas vêm para o bolso de todos nós. Fernando, deixa eu fazer uma desculpa, eu sei que você está na sequência, você já tem aí engatilhada alguma pergunta, mas eu queria forçar um pouco a mão nessa sua, quer dizer, forçar a mão no sentido de continuar, porque é óbvio que nós, usuários, né, nós percebemos, às vezes, tanto dos nossos prestadores de serviços médicos como das instituições a que nós recorremos nesse sentido, nós percebemos esse desperdício, né? Nós conseguimos perceber isso, né? E nós somos clientes dos planos de saúde. Você estava falando, vocês são todos muito jovens, mas nós somos de uma época dos fiscais do Sarney, né? Que é quando se colocava o consumidor no centro de uma atividade quase que controladora, né? sobre isso. E quando nós estávamos preparando esse programa, Vera, eu fiquei um pouco com vontade, assim, às vezes me dá uma vontade de perguntar pessoalmente para o médico, mas por que isso, né? Eu pergunto. Pois é, eu sei, mas você é, como diz o nosso querido Fernando, da FENA, né? Eu não sou da FENA, né? Então você tem autoridade para isso. Então, assim, não seria o caso mesmo, porque não seria o caso de nós educarmos um pouco esse consumidor? Claro que não é um confronto, eu coloquei o fiscal do Sarney de uma maneira, obviamente, histórica, mas será que nós não poderíamos orientar os usuários a uma forma um pouco responsável de questionar os médicos, de questionar os prestadores de serviço sobre o número de itens utilizados, etc. Como é que você vê isso? Certamente, educação ela é importante em qualquer área da nossa vida, né? Então, assim, educação é fundamental. Mas não só a educação no sentido de informação do consumidor, como do próprio médico, né? O médico também, a gente brinca, usa o termo o peso da caneta do médico. A caneta do médico é pesada. E aí isso se reverte também contra ele de alguma forma, porque existe sempre a discussão dos honorários médicos. Para esse sistema poder ter mais condição de remunerar melhor, de respirar mais, ou seja, ou diminuir mensalidade, você precisa reduzir algumas coisas. Então, a conscientização do consumidor, sim, nem diria para ele questionar o médico, senão eu vou ser trucidada. Claro, mas, perfeito. Sabe, um belo regulador, né, do lado do consumidor é a coparticipação. Hoje, muitas empresas se utilizam desse mecanismo, ou seja, ela te dá o plano de saúde, mas você, funcionário, tem uma participação, né, uma coparticipação naquele valor do exame, ou seja, do uso desse sistema. Nesse caso, o beneficiário acaba se tornando um regulador, sim, porque ele questiona, né? Ele não questiona por ser da FENA, ele questiona porque ele fala, olha, vai sair do meu bolso, né? Por que fazer o exame A e não o B? Por que já partir para uma tomografia computadorizada? Por que eu preciso fazer no laboratório A, não posso fazer no laboratório B? Então, o próprio usuário acaba exercendo esse papel de controle de desperdício. Mas eu apoio muito tanto a campanha para o usuário quanto para os médicos. Já na relação com o prestador, eu acho que é muito mais uma mudança de modelo de remuneração mesmo, na forma de atuar, para que você tenha aí toda essa engrenagem a favor do paciente, porque a gente está falando de planos de saúde, né? A gente está falando de saúde. Perfeito.
Obrigado, Vera, obrigado. Imagina. Então não vamos conclamar a população a virar fiscal do Sarney. Ou questionar o ato médico. Não, o ato médico, pelo amor de Deus, não faça isso. Não era nem a nossa ideia, mas é bastante interessante essa colocação, porque eu acho que também existe uma maturidade do consumidor brasileiro, né, em todos os aspectos, a educação que a Vera bem coloca, sim, e essa maturidade faz com que cada vez mais, não o questionamento do ato médico, por óbvio, mas o entendimento. Deixa eu aproveitar o gancho e falar uma coisa, assim, uma outra questão que é mudança de mentalidade, é que a maioria das pessoas entende o plano de saúde como uma poupança. O modelo do plano de saúde é um modelo de seguro. Todos, né, que é o famoso e famigerado mutualismo, que é difícil de explicar, mas de forma muito simplória, todos contribuem, né, como se fosse uma cooperativa, para aqueles que precisam, né, se utilizem desse recurso. Se todos usarem o recurso ao mesmo tempo, não vai ter. Se você tiver uma saída de recursos maior do que a entrada que os beneficiários estão pagando, também o sistema não vai colapsar. Que às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu paguei meu plano a vida inteira. Não, eu posso pedir o fracionamento de um recibo. Não pode, isso é fraude. Eu paguei meu plano de saúde a vida inteira, então eu posso fazer um procedimento estético e pedir um recibo de consulta. Não, você não pode, porque não é poupança, é um conceito de mutualismo. Todos pagam para quem precisar se utilizar do sistema. Em alguns programas anteriores, o Luiz Celso comentava isso, ele comentou até se os 8 bilhões de habitantes, né, Luiz Celso, comentou, se os 8 bilhões resolvem ir no sistema, o sistema quebra, né, colapsa sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu acho que esse entendimento, eu acho que um dos propósitos, Vera, dessa série que a gente faz é exatamente isso, né, é dar visibilidade para isso de conceitos tão importantes, ou seja, não é uma poupança, é o mutualismo. Né? Mutualismo. Fernando, por favor. Obrigado. Vera, muito se fala da judicialização da saúde, né? E a gente queria pegar um gancho nisso, porque nós fizemos uma pesquisa e o IBMEC passou a oferecer aos estudantes do curso de Direito, em parceria com a FENA Saúde, não com a FENA Saúde, disciplina de Direito Médico e de Saúde Suplementar, né? Eu queria te perguntar, porque eu fiz Direito, na minha época não tinha disciplina de Direito Médico, de Direito da Saúde, né? E isso me parece que é alguma coisa assim que já começa a demonstrar a relevância desse segmento do direito, a relevância pública disso. Qual que é o objetivo da FENA Saúde nessa iniciativa? Então, até conectando com respostas anteriores, a gente acredita em educação, né? A gente está falando de mudança de mentalidade, né, ou de mindset, isso passa por educação, pela boa informação. Então, a gente tenta fazer isso no dia a dia, entrevistas nesse programa, enfim, mas a longo prazo você tem que pensar na formação desses profissionais. Realmente o sistema é muito judicializado, né? Digamos que já existe no brasileiro essa tendência da judicialização. Então, aqui, advogados, né? Você tem um contrato e você judicializa para pedir algo que não está no seu contrato. Então, parece um absurdo, mas nesse setor é o que mais acontece. E aí, como você pensar o profissional do futuro? Porque no futuro esse advogado, ele pode advogar pela judicialização, ele pode ser um juiz que vai estar julgando, né, em qualquer nível, em qualquer tribunal, seja em primeira instância, seja no tribunal superior, vai estar olhando essa judicialização. Então, o entendimento correto desse setor é muito importante, porque existe muita emoção nesse julgamento, existe muita emoção do caso individual, e o que a gente coloca, que é muito importante, esse julgador, né, quem está olhando isso, olhar que, às vezes, uma decisão individual prejudica toda uma coletividade, que são essas pessoas que estão nesse mutualismo, que pagam esse fundo mutual. Então, assim, é muito importante a formação desse profissional do futuro. E vou além, a gente tem muito interesse em investir também na formação do médico. Porque se você pensar, o médico hoje, a caneta do médico pesa, e o médico não tem na faculdade, eu tenho falado para alguns grupos de médico, eles não têm nenhuma
disciplina que fale de sistema de saúde. E eu não estou falando, não estou defendendo falar de sistema de saúde suplementar. Falar de sistema de saúde. O sistema brasileiro, previsto na Constituição, o Sistema Único de Saúde, ele tem um componente que é o SUS, e ele, complementarmente, né, foi criada a saúde suplementar, que é o sistema privado. A saúde suplementar, ela nada mais é do que uma grande caixa d'água que irriga toda a saúde privada do Brasil. 85% dos recursos que vão para os hospitais privados vêm das operadoras de saúde. Nós somos uma gestora desse recurso. Se você cortar a entrada desse recurso, você corta a existência dos hospitais privados. Então, quando você discute temas que comprometem a sustentabilidade, você está discutindo temas que comprometem a existência da saúde privada no país. Então, esse médico entender, porque quando ele se formar, ele vai trabalhar ou no SUS ou na saúde privada. Ele entender como ele é importante para que esse sistema seja sustentável, eu acho fundamental. E eles saem sem essa noção. E o médico é muito assediado por donos de inovação, né, por empresas de inovação, seja farmacêutica, seja de produtos, seja de equipamentos muito sofisticados de exame, mas não é, a maioria dos brasileiros não pode ter acesso ao exame mais sofisticado de diagnóstico, né? Então, é importante essa consciência, não só pela saúde privada, pela saúde pública também. Então, investir na boa formação do profissional do direito, do advogado, que pode ser no futuro o profissional do direito aí na linha do ministro, de um juiz, e também dos médicos, para que você tente começar uma mudança nessa tendência que existe, nesse movimento de excesso de judicialização. Fui longa na minha resposta. Não. Assim, parabéns pela iniciativa, né? Porque essa questão da educação do profissional do direito, aí de repente a gente pode pensar do advogado que vai processar plano de saúde. Não, é do julgador, é do pensador, é do doutrinador, quer dizer, é o ecossistema mesmo, né? E do médico. Né? Eu tenho aqui que falar que eu não tinha pensado no médico, mas é verdade, o médico é um ator muito importante nesse cenário. Eu vou pegar um gancho, eu vou fazer igual, porque eu não vou aguentar. Por favor. Eu preciso perguntar. Então tá. Vera, uma opinião sua. Qual é o desafio para o amadurecimento técnico do Poder Judiciário? Para que a gente tenha uma análise mais global de mercado, para que a gente não olhe exclusivamente para o autor pedindo determinada cobertura, mas olhe para esse sentido coletivo, para esse sentido do sistema. Qual que a gente sabe que está tendo muita discussão no judiciário, algumas varas especializadas, como já aconteceu em outros ramos de discussão de problemas do dia a dia. Onde você acha que pode começar um desafio aí para a gente começar a trilhar esse amadurecimento técnico, esse amadurecimento global de mercado da saúde privada no judiciário? De novo, educação, né? Você passar alguns conceitos que às vezes não são tão familiares, né? Você tem sempre, em muitos julgamentos, você tem uma citação forte do Código de Defesa do Consumidor, mas você tem a Lei 9656. Então, esse entendimento da aplicação da lei, que ela não é contrária ao consumidor, muito, muito pelo contrário. Essa lei, ela teve por principal objetivo proteger o consumidor. Antes dela, você tinha um mercado totalmente desregulado, sem nenhum tipo de fiscalização, o consumidor muito desprotegido. A lei veio para regular, para organizar, para fiscalizar, para proteger o consumidor. Mas ela precisa ser observada nesse julgamento. E aí vem muito o que você citou, né? O caso individual versus o coletivo. E o que eu gosto de falar? O caso individual sensibiliza qualquer um. Nós entendemos perfeitamente uma mãe que vai na justiça buscar o tratamento para o filho no desespero, seja porque aquele tratamento pode ter a perspectiva de melhorar alguma coisa, não necessariamente, não existe garantia. Dizem que em medicina você não tem nem sempre nem nunca, né? Então, existe esse movimento e é totalmente compreensível. O meu pai está doente, esse produto pode dar mais 6 meses de vida. A pessoa buscar isso, ok. Mas o julgador, ele tem que olhar o impacto que isso traz para a sociedade. E aí, de novo, essa análise, essa decisão tem que sair do Poder Judiciário e tem que ir para a mão do órgão técnico, que é o respeito ao rol, que a gente está vivendo um momento contrário, o respeito ao rol, uma lista que ela é constituída com base em informações científicas,
técnicas. Não necessariamente a inovação traz um melhor tratamento para uma doença, mas a inovação, no caso da saúde, sempre traz um custo maior. Então, como você pegar recursos finitos, fazer boas escolhas para dar o melhor para a maioria das pessoas? Porque esse é o objetivo. É você olhando dados e falando, olha, um produto que vai dar mais 6 meses de vida e que custa 10 vezes mais do que o que está existente aqui no rol, faz sentido de ser incorporado. Então, o individual a gente entende, mas o coletivo, ele tem que ser levado em consideração, porque essa conta vai, de novo, voltar para o bolso de todo mundo. Então, essas discussões que a gente vivencia, elas chegam a ser surreais, né? Porque não tem que estar na mão do julgador, do judiciário, muito menos do legislador, falar o que a população tem que consumir, aonde que os recursos têm que ser alocados. Isso tem que ser uma avaliação do órgão técnico que foi constituído por lei para fazer essa avaliação, né? A magistratura, inclusive, eu já tive oportunidade, não nessa ocasião, mas já, enfim, já participei de outros eventos que, como jornalista, questionava. Os próprios juízes, eles desgostam muito disso, né? Eu já entrevistei juízes que se sentem muito constrangidos com essa situação a que são submetidos. São submetidos, eles têm que tomar uma decisão. E é difícil, às vezes, dizer não, né? Porque difícil, fica sensibilizado, né? Muito difícil, assim. Já vi mesmo declarações, assim, emocionadas, inclusive, já mediei mesas, etc., que é onde isso surge de uma maneira... E é colocá-los numa situação, né, Vera? Isso, e até complementando, né, que eu ia mencionar na questão anterior, é que você vê um movimento dos tribunais superiores de fazerem, né, análises e votos muito técnicos, muito bons, avaliando todo o contexto, tanto da lei quanto das exceções, né, como a gente viu no STJ. Só que o que aconteceu? O legislador puxou para ele e quis fazer uma lei isso é surreal, né? Então você tem um movimento de organização pelo sistema judiciário. Olha, vamos reduzir a judicialização. Vale o rol, é uma lista completa, trata todas as doenças da CID, né, da Classificação Internacional de Doenças. Você tem uma atualização hoje que ela é contínua, que ela é rápida, uma das mais rápidas do mundo, que ela é técnica, que ela é criteriosa, que tem participação da sociedade como um todo. Então, vamos proteger isso, porque isso é bom para as pessoas no final do dia. Isso traz segurança para as pessoas e segurança para o sistema, sustentabilidade, previsibilidade. Mas tem exceção. E lista as exceções. Como lidar com as exceções? Ao invés disso acalmar a sociedade, veio esse furor que levou um projeto de lei completamente descabido, literalmente sem pé nem cabeça, falando que o rol é um mero exemplo, ou seja, que pode tudo. Em lugar nenhum da vida da gente pode tudo. Você não pode consumir tudo que você quer, você não pode ter tudo que você quer. O que você analisa? A sua capacidade de pagamento, seus recursos finitos versus as suas prioridades. E essa conta vai vir, né? Essa conta vai vir, porque não tem sustentabilidade. E, Vera, eu sei que não está nessa, mas já que você tocou isso, e nós estamos gravando esse programa em um momento onde a sociedade brasileira, que podia não conhecer rol, mas por conta de... Enfim, hoje conhece rol, né? Capaz, eu costumo brincar que rol virou assunto de almoço de domingo, né? Macarronada de domingo, nada mais simples do que a gente conversar sobre o rol. São 3.364, uma coisa assim, né? Ficou essas coisas que permeiam a sociedade. Mas não, tá todo mundo discutindo. Eu acho que não sabem muito bem como é que termina essa história, né? Nem direito o que é rol. Né? Nem direito o que é rol. Mas isso assumiu uma proporção. Eu queria aproveitar, claro, se você... Como é que você vê qual é esse encaminhamento? A gente sabe que na situação hoje, qual é o encaminhamento e como que a FenaSaúde está enfrentando isso? Quer dizer, quais são os instrumentos que a FenaSaúde está se utilizando? Naquilo que é possível, claro, você dizer. Eu sei que é uma questão legislativa complexa. Não estou querendo... Aqui não é a macarronada de domingo. Mas para ajudar os nossos ouvintes a terem subsídios na macarronada de domingo,
Como é que isso está sendo encaminhado? Então, o encaminhamento até o momento é o pior possível, porque, como eu disse, né, houve um movimento no Legislativo, num momento péssimo, que é muito próximo às eleições, né, com uma pressão enorme de algumas associações de pacientes, e o que nos deixa abismado que alguns que encabeçam essas associações são candidatos a deputado. Então, esse disclosure não é feito. Você tem um movimento, uma pressão enorme de alguns advogados que advogam nessas causas para pressionar o legislativo. E eu escutei, olha, porque a decisão do STJ vai impedir as pessoas de ir no judiciário. Nada impede você ir isso é um direito constitucional. Então, baseado nesse entendimento distorcido e muitas vezes tendencioso, levaram a sociedade a falar, nossa, rol taxativo mata. Eu me dava vontade de perguntar, mas exatamente o que você está falando? Porque o rol, a palavra é horrível, rol é uma lista. E não é taxativo. Ele, de verdade, ele é evolutivo. Do início do ano para cá, 27 novas tecnologias foram incorporadas. Ele vem se aprimorando. E as que não foram? Por que elas não foram? Na macarronada do domingo, você sabia que tem coisa que foi negada? E sabe por que ela foi negada? Porque não mostrou diferencial terapêutico, e sim um custo muito maior. Porque não teve estudos clínicos robustos para demonstrar segurança para a gente dar isso. Porque uma coisa é o estudo clínico. O estudo clínico é um número pequenininho de pacientes para esses produtos de doenças raras, pequenininho de pacientes, feito num ambiente absolutamente controlado. Quando você explode isso para o mundo real, para uma população maior, você tem que ter segurança que isso não vai colocar as pessoas em risco. E os laboratórios não conseguiram provar isso. Então, você não provou que tem diferencial terapêutico. Você não provou que vai prolongar a vida do paciente com qualidade. Você não provou, não tem indícios robustos de que o tratamento é seguro. Por que o sistema de saúde, seja ele público ou privado, vai pagar por isso? Isso é rol. É uma lista constituída de uma forma muito criteriosa, baseada em ciência, democrático, porque todo mundo participa da discussão do rol na ANS, associação de paciente, sociedade médica, quem tiver interesse, então absolutamente democrático, está sendo feito de forma contínua, num prazo muito rápido, um dos mais rápidos do mundo. E o que todo mundo tem que entender, rol taxativo não mata, porque existe rol taxativo em todos os lugares do mundo. Porque nenhum país, mesmo que em sistemas públicos absolutamente sofisticados e com muito mais dinheiro do que aqui, por exemplo, a Inglaterra, eles fazem uma lista. Eles decidem, com base nos mesmos critérios que a gente decide aqui, eles decidem lá o que eles vão pegar o recurso público e pagar para a população, expor a população, e o que eles não vão pagar. A diferença é que quando lá fala não vamos pagar, não vamos pagar, ninguém vai na justiça. Ninguém vai na justiça. Então, essa hashtag, todo esse movimento, ele é maldoso, ele gera uma insegurança enorme nas pessoas, dizendo que as coisas vão mudar, que vão parar tratamento. Isso não é verdade. Tudo que está no rol cobre todas as doenças, os tratamentos continuam. Nesse movimento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar pegou todas as terapias e tornou-as ilimitadas. Então, quem vem aí falando em nome dos autistas, não tem por que falar síndrome de Down. Todas as terapias, todas, fisioterapia, terapia comportamental, psicoterapia, tudo isso hoje, a ANS, via resolução, já abriu de forma ilimitada. Então, o que você está discutindo? Por que você está falando aqui? Ah, porque você é candidata a deputada? Legal, você devia contar isso para a sociedade, que você está prejudicando um sistema em função de interesse próprio. Então, é uma discussão que ela foi muito mal conduzida do ponto de vista político, né? Então, o que a gente tentou foi, republicanamente, falar com esses parlamentares, falar com a sociedade. Tanto que está saindo, hoje saiu um editorial da Folha de São Paulo. Nem eu, com toda a minha paixão pelo tema, escreveria melhor, ou seja, de forma equilibrada, entendendo esse funcionamento, colocando os riscos. Só que a gente está vivendo o racional versus o emocional, e o emocional dentro de um contexto de interesses eleitorais. É isso.
Muito bom, Vera. Bom, para aqueles ouvintes, se tiverem interesse em ler esse editorial do jornal Folha de São Paulo, hoje que a Vera coloca é dia 25 de agosto. Não tem problema nenhum, estou fazendo uma prestação de serviço. E 25 de agosto de 2022. E agora, Vera, você é capaz de ser assim, receber diversas chamadas para participar dos almoços de domingo. Ou seja, você vai ser convidado para diversas macarronadas de domingo, onde nós vamos poder... Por videochamada, para não engordar, né? Deixa eu te fazer uma questão. Você acha que depois, só porque a gente, já que falamos a data da gravação, por conta, inclusive, do belíssimo mesmo editorial da Folha de São Paulo, você acha que pós-eleições esse é um movimento que tende a ter um distensionamento? Quer dizer, você acha que as coisas podem, passando as eleições ou não? Como é que a Fena Saúde vê essa situação? Se esperasse as eleições, certamente ia perder o calor, porque não tem racionalidade nenhuma na discussão. Ela está sendo usada para fins eleitorais. Né? Tanto a pressão está sendo feita nesse sentido, como quem está absorvendo e fazendo se movimentar é por interesse eleitoral. Agora, dificilmente vai aguardar, porque a perspectiva é de uma aprovação, né, no dia 30 de agosto de 2022. Isso, sendo aprovado, você tem todo o prazo para sanção presidencial. No ambiente de eleição, dificilmente, mesmo o ministro da Saúde tendo ido ao Senado para falar de forma muito responsável e muito objetiva que esse projeto não poderia passar, porque vai comprometer o sistema, vai quebrar a operadora, e os beneficiários dessas operadoras que vierem a falir irão para o SUS, que já está sobrecarregado. Tudo isso foi falado, né? Então, mas dificilmente, num ano eleitoral tão próximo às eleições, o Bolsonaro vetaria um projeto de lei desse. Então, a gente está no pior ambiente possível, porque o sensato seria um tema dessa importância, ele ter muito mais discussão, audiência pública, não só no Senado, e uma audiência pública que, na verdade, ninguém estava lá para ouvir, né? Estava para falar, né? Então, audiências públicas, tanto na Câmara quanto no Senado, para um debate equilibrado, para que olhe as consequências da decisão, né? Até quando a gente está falando do judiciário, hoje, quando você vê alguns votos, eles vão muito no sentido do consequencialismo, né? Qual a consequência para esse setor, para a sociedade da sua decisão? Idem um projeto de lei, né? E a gente pensar, se existe uma agência constituída por lei, com a função muito bem definida, por que o legislativo vai se intrometer, né? Vai legislar em cima de algo que, por lei, foi constituído como órgão técnico para essa definição? Então, você vê assim, uma distorção das coisas, né? E que a sociedade que perde. Perfeito. Fernando? Vamos lá. Já estamos nos encaminhando... Mas se a conversa for boa, a gente continua. Tá bem, você que é o comandante. Vera, sobre os planos segmentados, né? Pegando um gancho no que você colocou, é bem verdade que a gente está falando um pouco sobre acesso, né? Acesso de pessoas ao sistema privado. Um movimento como esse pode trazer desassistência, né? Pode colocar muita gente de novo para o sistema do SUS, né? E aí, quando se fala em acessos, vem a discussão do plano segmentado. Isso traria mais acesso? Não traria? Isso prejudicaria esse ecossistema dos prestadores de serviços? Porque você tem os planos ambulatoriais exclusivamente, você tem os planos hospitalares, né? Vou até pedir para que a Vera explique exatamente o que são os planos segmentados, né? Para que os nossos ouvintes, que nem todos estão... Não, e porque é isso, né? Os nossos ouvintes, eles são os consumidores de plano de saúde, mas também são os técnicos de operadoras de plano de saúde, todo essa gama de profissionais da área da saúde que também, né, te enxergam como uma grande referência técnica e formadora de opinião nesse segmento. Então, eu vejo que muita gente me pergunta, e aí, Fernando, e os planos segmentados? É uma saída, não é? É futuro, não é? Vamos lá. Então, acho que 2 grandes guarda-chuvas, né? Da Fena Saúde, institucionais e também, eu acho que do setor como um todo. E quando eu falo setor, eu não estou falando só de plano de saúde, não. Eu estou falando da cadeia de prestação de serviço também. Porque, como eu fiz a analogia, é uma grande caixa d'água, os recursos entram dos beneficiários nessa caixa d'água, que são as operadoras, e as torneirinhas que a gente vai abrindo, vai irrigando os prestadores, hospitais, médicos, clínicas. Quanto mais água entrar, mais você pode irrigar. Então, acho que crescer o número de beneficiários desse sistema é interesse de todos.
que trabalhamos na saúde privada. Então, primeiro, a gente tem a agenda de ampliar acesso, mas, antes de tudo, a gente tem a agenda da sustentabilidade, né? Ou seja, primeiro eu quero manter esses 50 milhões de beneficiários que hoje o sistema tem, que eles sejam bem cuidados e que você não coloque em risco, não comprometa operadoras menores e que colapse e que você, de novo, devolva beneficiários para o SUS. Essa é uma agenda. E nós acreditamos que a gente pode ter muito mais que 50 milhões de beneficiários. Quando a gente fala de segmentação, a segmentação já existe na lei, porque é uma... Às vezes, a questão de ideologia, nossa, mas o plano tem que ser só o completo, você não pode ter plano segmentado. A segmentação trouxe na lei. A lei, você tem o plano, assim, falando dos principais segmentos, você tem o plano ambulatorial, consultas e exames, só que o que o legislador pendurou nele que torna esse plano muito caro e ninguém compra. O percentual de pessoas que têm esse plano é muito pequeno. Pendurou as primeiras 12 horas de urgência e emergência, que é uma coisa totalmente de natureza hospitalar, e pendurou nele terapias, por exemplo, terapia oncológica. A oncologia hoje é uma das áreas mais pesquisadas pela indústria, o pipeline da indústria todo em torno da oncologia, e ela se tornou muito cara. Então, o que eu imagino que há 24 anos atrás, o legislador pensava, não, imagina o que você tinha de terapia oncológica naquela época, entendeu? Então, ele falou, não, vamos colocar as consultas e exames e vamos colocar aí essas terapias. Só que isso tomou a dimensão, hoje essas terapias estão na faixa de milhões. E esse plano, então, fica muito caro. Você tem o hospitalar, que é a sua internação, e você teria o plano completo com as duas coisas. Então, isso tudo existe e continuaria existindo. O que a gente defende é que você tenha um plano de consultas e exames. Pegando o link do início da nossa conversa aqui, a gente fala de promoção, de prevenção. Eu mencionei que, segundo a OMS, 80% dos casos podem ser resolvidos em atenção primária. Então, você vai cuidar de 80%, se for esse número, 80% dessas pessoas com consultas e exames, elas vão estar bem cuidadas, vão estar com a se você tem diabetes, se você tem dislipidemia, você vai estar com todas as suas taxas controladas, com acompanhamento médico. Concorda que a tendência é não ter desfechos complicados, né? Se você controla o desfecho hospitalar, ele passa a ser uma exceção, diferente de você não controlar. Então, e qual é a prova que a sociedade brasileira está buscando um plano desse? Os cartões. Hoje, a gente tem um número aí, cartões de desconto. Olha, compre o cartão para acessar 5 consultas de telemedicina, compre o cartão disso. Para você ter ideia, hoje, segundo dados, né, um estudo da UI, você tem em torno de 40 milhões de cartões no mercado. Então, vamos pensar. Brasileiro? Brasileiro. Então, e eles são comercializados por quem? Você tem desde empresa de telefonia, se você buscar, tem... Cartões de benefício que são voltados para a saúde. Que dá desconto em consulta, ou que você tem consulta por telemedicina, mas isso não é atenção à saúde. Então, vamos pensar. Você tem 50 milhões de pessoas na saúde suplementar. Essas 50 pessoas não vão comprar esse cartão, porque eles já têm acesso a tudo isso, né? Consultas, exames, etc. Você tem, então, na verdade, esses 40 milhões são pessoas que estão no SUS e estão tentando um caminho para entrar na saúde privada, né? Então, a ANS, né, você permitir, né, que a operadora crie um cartão, né, regulado, né, ou seja, um plano de consultas e exames regulado, protege esse consumidor, porque esses 40 milhões de pessoas estão desprotegidas. Se um dia para o outro, meu cartão não vale mais, ou eu não existo mais, não existe proteção. Então, o que a gente defende é que deixem que as operadoras que têm, né, essa regulação, que têm essa responsabilidade, que têm reservas, que têm canal de reclamação, que elas possam oferecer para essas pessoas que estão buscando. Então, você tem hoje pessoas que estão no SUS que estão comprando esses cartões. É a demonstração que existe uma demanda da sociedade. E uma sociedade hoje que tem taxas altas de desemprego, o acesso à saúde privada via planos de saúde pago por empresas, não existe aí um cenário de um aumento expressivo, porque seria um aumento expressivo da empregabilidade, a gente não tem um cenário disso. Você tem as pessoas buscando caminhos informais de trabalho, né?
pequenas empresas, pequenos negócios, mas que querem ter uma atenção mais qualificada para a saúde dela, né, dos seus familiares. Então, a gente defende não só esse segmento, como a gente defende um plano individual com mais liberdade de comercialização. Ou seja, a regulação do plano individual hoje, ela praticamente impediu boa parte das operadoras de comercializarem esse plano, porque o reajuste é feito por média, não leva em consideração questões regionais, não leva em consideração que uma operadora que você tem livre escolha, né? Ou seja, você tem uma rede credenciada, funciona diferente de uma operadora que é verticalizada e controla custos. Então, você limitou essa comercialização. E as pessoas querem isso, as pessoas querem o plano individual. Então, são 24 anos da lei, né? Então, até resumindo, 24 anos da lei, a saúde mudou no Brasil e no mundo. Você tem aí as pessoas vivendo mais, você tem uma população idosa, então, maior, uma mudança do que a gente chama perfil epidemiológico. O que é isso? Você saiu de doenças agudas para doenças crônicas, né, que precisam ser, né, hipertensão, mesmo a oncologia já é vista como doença crônica, que a pessoa precisa de um cuidado continuado, isso encarece o sistema. Você tem tecnologias cada vez mais caras, então essa lei tem que ser revisitada, essa lei tem que ser modernizada para o país que a gente tem hoje, né? Um país pós-Covid, um SUS que foi excelente, mas está combalido, não tem uma perspectiva dentro do nosso cenário fiscal de um aumento de recursos expressivos para o SUS. Então, eu gosto de falar que a melhor forma de você aumentar o per capita do SUS é você trazer para a saúde suplementar quem pode, de alguma forma, pagar por acesso à saúde privada. Você alivia o SUS e você acaba tendo mais recursos per capita para quem realmente depende do SUS, que não pode comprar nem esse cartão. Então, eu acho que é desafiador, precisamos de um legislativo aí sério, comprometido, para mudar essa legislação, modernizar esse setor, pensando em que você tem um país gigante, acesso à saúde é um desafio, e essa complementariedade ela é essencial para você dar uma saúde de qualidade para o brasileiro, né? Seja de fonte pública, seja de fonte privada. Ótimo, Vera. Interessante, eu não sabia da existência desses cartões. E nessa série é a primeira vez que se fala sobre isso e não tinha conhecimento, e acho um assunto interessantíssimo. Você citou na sua fala, Vera, e aí é uma questão, porque eu percebo isso também como observador externo, né? A questão da verticalização, né? Que me parece que não era algo que, pelo menos que a gente visse tanto. Se existia anteriormente, a gente não percebia. E hoje é algo que me parece um pouco mais explícito, né? E possivelmente muitas das associadas da Fena Saúde hoje operam com esse sistema de verticalização, que sofre, por parte da opinião pública, de vez em quando, algumas críticas. Como é que a Fena Saúde, como é que você vê esse cenário? Na verdade, eu tenho algumas operadoras verticalizadas, mas a maioria não são. Não são, tá. Mas eu penso o seguinte, é um modelo totalmente válido. Quando você fala de opinião pública, de novo, é uma distorção da opinião pública em função de interesses específicos e que causa muito mal, porque assim, o consumidor em geral fica totalmente perdido, né? Rol taxativo mata, operadora verticalizada, operadora A ou B, todos estão buscando dar uma boa atenção à saúde. Agora, são modelos diferentes. Você consegue, na verticalizada, ou seja, você é a operadora e você é dono de toda, né, a cadeia está integrada. Você tem os hospitais, você tem os laboratórios, você tem os médicos. Você consegue todo aquele desperdício ou excesso de exames, você consegue organizar melhor e oferecer um plano bem mais barato. É o que eu digo, o que o mercado tem que ter é produtos que avaliem a capacidade de pagar da pessoa versus a necessidade. Então, eu tenho necessidade de acessar o plano de saúde, mas eu não consigo pagar por um plano de saúde que eu posso escolher os melhores hospitais. Não, eu vou pegar esse me atende, eu posso ir ao médico, eu faço meus exames, é o que cabe no meu bolso e é o que eu quero. Ou não, eu quero um plano de saúde que eu possa ter todas as redes de hospitais, eu posso pagar. Então, assim, todos os modelos de negócio são válidos, é um setor muito regulado,
muito fiscalizado. A ANS é uma agência muito séria, que tem um desafio enorme. Realmente ela tem muita coisa, muito trabalho, mas é uma agência séria. Fiscaliza o setor, regula o setor. Qualquer reclamação pode gerar uma NIP, né, uma notificação, que dependendo do prazo de solução, gera uma multa. Então, assim, não é essa terra arrasada que querem passar, infelizmente, gera segurança para as pessoas numa área muito delicada que é a saúde. Então, todos os modelos são válidos, todos os modelos são bons e eles funcionam de formas diferentes. E aí cabe ao consumidor escolher aquilo que lhe serve melhor. Perfeito. Sensacional. Vera, antes de passar para as suas considerações finais, eu queria, Fernando, agora nós estamos com um subsídio para macarronada de domingo que não vai ter para ninguém. Eu vou monopolizar o assunto na macarronada de domingo. O pessoal vai ver. E como um especialista, né? Bom, olha, só de jornalista que entrevistou ex-presidente da ANS, eu sou o campeão. Campeão. Não tem nenhum. Não tem nenhum. No país, não. Fernando, as suas considerações? Não, Vera, muito obrigado por participar desse nosso podcast. Os seus esclarecimentos, a sua visão são sensacionais. E te convidamos, já fica o convite para os próximos. Muito Vera, obrigado. Vera, queria te ouvir para as tuas considerações finais e deixo também aqui os meus agradecimentos. Né? Eu acho que esse projeto, essa série, ela tem a ideia exatamente de estar ampliando um pouco o debate e a discussão sobre a questão de saúde e futuro, né? Porque, afinal, são duas coisas que estão muito imbicadas, né? Estão muito juntas. Eu acho que os teus esclarecimentos, a forma com que você se colocou é muito interessante, trazendo coisas que nós não sabíamos, né? E dando visões muito interessantes e assim... tirando um pouco essa carga tão negativa hoje, né, e uma coisa meio mocinho e bandido, né, que infelizmente antagonismo, né, que está imperando no Brasil. Infelizmente se transformou a questão de saúde também, que curiosamente, né, só para fazer uma observação, eu estava pensando aqui, eu sou conselheiro do CONAR há muitos anos, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e raríssimas vezes, Fernando, assim, eu não me lembro, eu tenho mais de 20 anos de CONAR, e não me recordo, olha que coisa curiosa, de reclamações, não que elas não existam, mas eu, por exemplo, nunca fui relator de reclamações sobre planos de saúde. E é uma questão tão sensível e que ficou, como a Vera falou, naturalmente judicializada. Ela é tão naturalmente judicializada que o consumidor às vezes não se dá conta que no que diz respeito à comunicação, né, a forma com que se vende, o CONAR poderia resolver, e o CONAR resolve isso de uma maneira muito interessante, representantes da sociedade civil, representantes da indústria da comunicação, né, e você vê, eu, por exemplo, nunca fui relator. Pois é. Telecomunicações costuma ser... É um grande campeão. É um campeão aí mas o consumidor ele vai efetivamente para a judicialização sem fazer essa parada no CONAR. Desculpa, foi só uma questão porque me chamou a atenção. Mas, por favor, eu agradeço o convite, a confiança e como é um prazer participar, como eu disse, assim, acredito muito nesse caminho da qualidade da informação, da boa informação, da informação com base em dados, em fatos reais, em ciência. Então, parabéns pela iniciativa, contem comigo e adiante, né? Muitos desafios. Adiante. E falei da autorregulamentação porque o Rogério Scarabel, ex-presidente da ANS, ele tem a coisa da autorregulamentação regulada. Então, isso foi uma das coisas que nós vimos aqui. Regulação ao quadrado. Foi uma das propostas que ele fez e explicou aqui para nós. Obrigado, Vera. Até mais. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati, Scarabel Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.